Então, a alternativa da 6 é C. 7, de novo. Ô, Pro, Oi. você poderia explicar a 6 de novo? Porque eu coloquei a letra B. Aí eu não Você colocou entendi assim, porque ó. não é a B. Ó, você colocou assim, ó. O X é o que apresenta a maior temperatura de ebulição a nível do mar. Não, porque olha aqui. Isso. Aqui tá a temperatura de ebulição. Tá certo? Nível do mar tá aqui, ó. Quem demora mais para entrar em ebulição? O Z. Não o X. O Z. Ah, tá, eu acabei confundindo. Obrigado, Pro. Você entendeu? Fui Agora eu claro, entendi. Gabriel? Gabriel, consegui tirar sua dúvida? Conseguiu, senhora, obrigado. De nada. Pessoal, ó, do jeitinho que o Gabriel fez. Pro, minha foi tal, por que que não é? Por favor, hein? Vamos aprender. Próximo. De novo um gráfico. Em a mesma temperatura, qual substância tem maior pressão de vapor? Ó, ter maior pressão de vapor é evaporar mais rápido. É o éter, certo? Em o mesmo local, qual é a substância que tem maior temperatura de ebulição? É o álcool. Porque o mesmo local, você vai ter que procurar aqui, ó, pela pressão. É o álcool. C. Quem é mais volátil? Mais volátil é aquele que evapora mais rápido. Quem evapora mais rápido é o éter. A 700 milímetros de mercúrio, qual é o ponto de ebulição? Tem que vir aqui no 700, ó, e ver. Do éter, 35. E do álcool, 78. Mais ou menos, né? 78. Aqui ele colocou 75. Para mim é 78. Posso continuar? Então vamos lá. A 500 milímetros de mercúrio é 50 graus. Você vem aqui no 500 e pega os 50 graus, ó. Aqui. Vê esse pontinho. O éter já virou vapor, ó, faz tempo. É gasoso. E o álcool tá líquido ainda. Sim? O álcool tá líquido e o éter já virou vapor, ó, faz tempo. A 8 é um diagrama de fases. E a alternativa é a E. Sim? Dúvidas? Podemos continuar? Sim ou não? Pode, senhora. É. Sim! Isso, igual o Silvio Santos. Olha lá. Agora a lição que muitos não me entregaram, né? Coisa feia. Muito feio isso, hein? Crítica. Farpas. Muito feio não entregar a lição. Bora lá. Propriedade que diminui a temperatura de congelamento, crioscopia. Abaixamento da pressão de vapor, tonoscopia. E aumento da temperatura de ebulição, ebulioscopia. Tranquilo, né? Nós temos um diagrama de fases e ele pergunta o que é esse 1, 2 e 3. Tá certo? O 1, ele tá aumentando aqui, ó, a temperatura, tá certo? Então tá ficando mais frio. É crioscopia. No 2, tá ficando mais quente. Ebulioscopia. E no 3, a pressão está diminuindo. Tonoscopia. Alternativa correta, C. Ok? Sim? Podemos prosseguir? Aqui no 11. Por que a água do mar, em lugares frios, permanece líquida mesmo em temperaturas baixas? Bom, se a água é do mar, tem sal. Se tem sal, tem soluto. Tendo soluto não volátil, aumenta a temperatura de congelamento. Tá explicado? O solvente aumenta a temperatura de congelamento.
Ok? Ok, pode ir, então. Por isso que, assim, eu fico em dúvida. Eu já vi algumas coisas na internet, uma onda congelada. Vocês já viram isso? Uma onda do mar congelada? A pessoa coloca, assim, colocou na Isso internet. não, professora. Então, uma vez colocaram isso na internet. Eu falei, gente, mas onde está a crioscopia daí? Fiquei intrigada, assim, sabe? Mas não escrevi, não, porque eu falei, não. Vou dar uma de chata, né? Bora lá. Sempre vai vir alguém para criticar, né? Aí eu falei, deixa quieto, deixa ele ficar. Meus alunos vão entender que isso não acontece. Bora lá, olha que delícia, macarrão. Fala isso. Oi? Fala aí. Deixa os leigos. Não, mas agora eu já ensinei. Vocês não vão cair nessa. Olha só o macarrãozinho, tudo de bom, né? Para preparar a massa é comum adicionar sal. Por que você adicionar sal? Vamos lá. Para ficar salgado não é a resposta. Respondam para mim. Por que vocês adicionariam sal na... Por que adicionar sal na água do macarrão? Para ferver mais rápido? Para ferver mais rápido? Vamos lá. Outra resposta. Por que se coloca sal? Para ferver sob a pressão? Pressão. O que mais? Eu estou ouvindo todas as respostas. Vamos lá. Temperatura de ebulição aumenta. Isso, a temperatura de ebulição aumenta. Então, você vai fazer esse macarrãozinho numa temperatura mais alta. Tá certo? A presença de um soluto aumenta a temperatura de ebulição. Ok? Próximo. Vai falar sobre aditivos nos radiadores. O que esses aditivos fazem? D. Diminui a pressão de vapor. Dúvidas? 14. Opa. O sal é utilizado para derreter a neve nas estradas, tá certo? Para conservar a carne, tá? E aí ele fala, que propriedades coligativas você está dizendo aí? Para derreter a neve, crioscopia. E para conservar, osmose. Eu não coloco doce em compota ou em conserva, em calda, para durar mais. Nós não vimos isso? Então, é osmótico, né? Então, alternativa A. 15. FUVEST, hein? Sobre a mesma pressão, comparando as temperaturas de ebulição e congelamento de uma substância, de uma solução aquosa em açúcar, com correspondente para a água pura, tem-se, se eu estou colocando o açúcar na água, eu vou aumentar a temperatura de ebulição e diminuir a temperatura de congelamento. Sempre. Se eu adicionar 150 gramas de sacarose em 1 litro de água pura, o que vai fazer se eu colocar um soluto? Vai diminuir a pressão de vapor. Ok? Qualquer soluto diminui pressão, aumenta a temperatura de ebulição e diminui a temperatura de congelamento. Dúvidas no 16? Não. Aqui o estudante, não é? Tem 2 tubos de ensaio, água destilada e outro com sal de cozinha. Eles são aquecidos e o tubo 1 entra em ebulição primeiro. Pelo amor de Deus, que perguntinha, hein? Resposta certa D. Essa matéria é fácil, né? 18. Vai falar sobre ponto de ebulição, ponto de fusão e pede para você considerar as alternativas. Oi. Oi? Tô ouvindo. Alguém abriu o microfone e falou. Não tô O ouvindo. número 17, por que não é a letra B?
Número 17, porque não é a letra B. A temperatura de ebulição da solução é mais alta, pois as ligações iônicas do sal... Não, eu não quebro a ligação iônica. Não é por causa da ligação iônica. Ela é mais alta porque o soluto impede a evaporação da água. Entendeu? Ah, tá bom. Obrigada. De nada. A ligação iônica só vai aumentar a condutividade. Só. Não é nada. Tá certo? Sim, Má? Deu para entender? Sim, pro certinho. E nós chegamos na 19, que alguns alunos não entenderam. E agora a gente vai pôr em prática. O que eu preciso saber aqui na 19? Eu preciso analisar o que é cada composto. Ó. Toda vez que você vê C6, H12O6, que é uma molécula grande, é uma molécula orgânica. E molécula orgânica não separa íons. Então, a primeira é orgânica, a segunda é orgânica. Então, eu considero uma molécula só. A concentração é 0,2? É 0,2 vezes 1, porque só tem uma molécula. A de baixo é orgânica também. Coloca aí. Coloca aí, ó. É molecular. A 1 e a 2. Molecular. Escreve aqui do lado, para você lembrar que toda vez que for glicose e sacarose é molecular, então eu conto vezes 1. Aí vai continuar o vezes 1 o número de partículas. Agora eu tenho um NaCl. Não é molecular, aqui é iônico. Certo? Então, é essa concentração vezes quanto? Vezes 2. Tem um Na e um Cl. Então, vai dar 0,4. Na 4, é de novo iônico. Eu tenho H e o Cl. Então, é 0,1 vezes 2. E na 5, MgCl2, eu tenho 1 Mg e 2 Cl. Então, é 0,2 vezes 3. Então, coloca aqui, ó, vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 1, senão você não vai lembrar na hora de estudar, tá? Aqui foi vezes 3, aqui, vezes 2, aqui, vezes 2, aqui, vezes 1 e vezes 1. Ok? Ô, Pro, você pode explicar de novo porque o último é vezes 3? Eu tenho um magnésio, sim? E 2 cloros. Ah, tá. Obrigado, Pro. Entendeu, Gabriel? Sim, obrigado. De nada. Agora a gente vai responder as perguntas. Porque agora você sabe a concentração. Quanto maior a concentração, menor a pressão de vapor. Certo? Então fica assim, ó. 5, 3, a 4 e a 1 são iguais e a 2. É do menor para o maior, que é a ordem crescente, hein? Pelo amor de Deus. Ordem crescente, temperatura de ebulição. É a inversa. Certo? 2, 4, 3 e 5. Ordem crescente de temperatura de congelamento. Aí vai depender da quantidade, né? 5, 3, 1 e 4 e 2. Ok? Sim, turma? Podemos continuar? Sim, professora, prossiga. Tá certo. Gabriel, você tinha ficado com dúvida nesse exercício? Eu tirei a sua dúvida? Tirou, Pro. Agora eu entendi. Obrigado. Marcele, você também falou que teve alguns exercícios que você teve dúvida. Eu acho. Isso eu tava com dúvida, mas eu só não entendi por que a parte
essa letra C era igual a A. Eu tinha colocado que era igual a B. Não, ó. O que um soluto faz no solvente? Abaixa a pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição e abaixa a temperatura de congelamento. Sim? Entendeu? Tá certinho, Pro. Aí, Certinho. por isso que fica igual, obrigada. porque abaixa os dois. Beleza, obrigada. De nada. Aí, a 20. Estudos das propriedades coligativas da solução. Permite prever as alterações das propriedades do soluto. Aí, assinale a correta. C. Vê se vocês concordam. Se não concorda, qual foi a resposta de vocês? E por que vocês chegaram nessa resposta? E aí eu posso explicar. Posso prosseguir? 21. Eu coloquei a letra D. D. Uma panela tampada, a pressão de vapor da solução é maior do que a pressão da água pura? Não. Ó, se você coloca soluto, o que o soluto faz? Diminui a pressão de vapor, não aumenta. Entendeu? Quando eu coloco um soluto, ele diminui a pressão de vapor. Não aumenta. Sim? Beleza. Entendi. Valeu. Entendeu? Isso tudo vai depender da volatilidade. Volatilidade, é isso? Não. Do elemento, não é? É, no caso aqui é água. Água com soluto, né? Água não é volátil. Sim? Quem é que estava perguntando agora há pouco, que eu não reconheci a voz? Já vi. Nossa, eu não ouvi, não estou ouvindo quem está falando. Está muito baixo. Você entendeu quem perguntou aí? É, Giovana, não sei se tá... Ô, Gi, você entendeu? Gi? Entendi, Pro, entendi. Ah, agora sim. Beleza. Pro, entendi. 21. Alternativa D. Vê se vocês concordam, discordam, não entenderam, eu explico. Não entendi também essa. Ó, o estudante de química realizou o experimento, 2 copos iguais nas mesmas condições, com a tampa transparente. O primeiro continha água e o segundo uma solução. Certo? Um só tinha solvente. O outro tinha solvente mais soluto. A temperatura de ebulição vai ser igual? Não. É óbvio, né? Quem vai entrar em ebulição primeiro é o que tiver com a água pura. B. A pressão de vapor do copo 1 é menor do que a do copo 2. Não. Se o 1 vai evaporar primeiro, entrar em ebulição primeiro, é porque ele tem maior pressão de vapor. Errado. C. A solução presente no copo 2 congela mais rápido. Óbvio que não. Quanto mais coisas eu coloco na água, mais ela demora para congelar. Por quê? Porque o soluto abaixa a temperatura de congelamento. D. Com o decorrer do tempo, o volume do copo 1 diminui. E a do copo 2 aumenta com o decorrer do tempo. Porque é o que você tem que entender, tá todo mundo no mesmo lugar que ele coloca. O 2 evapora mais rápido, por quê? Por que o 2 evapora mais rápido? Ou 1 evapora mais rápido? Porque ele só tem água lá dentro. E a água não evapora? Se chove, a água não evapora? Estão acompanhando aí o que a Pro tá explicando? Sim, Pro. Entendi agora, obrigada. De nada. 22. Espera aí que eu me perdi aqui no meu
no meu livro. Só um instantinho, gente. Opa, 22, vamos lá. Uma solução de dicromato. Aí ele tem a solução laranja e a solução laranja com um precipitado. E ele pede para você responder qual é a alternativa que está correta. A concentração da solução 1 é igual à da 2. Porque não interessa se ele está no fundo ou não. Se aqui tiver 40 gramas de dicromato, no outro tem 40 gramas também. A diferença é que 20 está solúvel e 20 está no fundo, por exemplo. Deu para entender? Mas não vai inventar, não vai aparecer mais ou menos massa. Pode falar. Alguém falou pro. Por que não seria D? D de dado? A solução 1 deve apresentar maior ponto de evolução do que a 2, considerando os efeitos coligativos. Mas não é a mesma coisa? Ele não tem a mesma coisa? Olha lá. Não mudou nada. Sim? É a mesma solução. Você não tá... Onde tá dizendo que tem... Pode falar, Marta. Desculpa, é que eu tava... Tá. Não. Imagina que meu áudio tá chegando atrasado pra você, eu acho. Mas, assim, onde tá dizendo que tá igual a concentração? Porque ele só fala, tipo... Não sei, eu fiquei em dúvida nessa parte. Ele fala assim, ó. A solução 1 aquosa saturada, ele fez uma saturação com o dicromato. Aí que ele fez? Adicionar água pura até o dobro de volume. Mas se ele colocou, por exemplo, vamos pôr em prática, 40 gramas. Não sei se é. Se ele colocou 40 gramas, ele dobrou a água, 40 gramas e 50 gramas de água. E aí ele foi lá e colocou mais 50 gramas de água, tá certo? E manteve a mesma temperatura. Aí ele faz uma agitação até que desaparece o dicromato. Aí ele espera um pouquinho. Aí forma um precipitado. Tá certo? Laranja. Mas se você perceber, tem o mesmo soluto e a mesma coisa. Sim. Ele não mudou. Era 40 gramas, continuou. Sim. Ele não mudou a concentração. Ele só colocou mais água. Entendi, tá bom. Obrigada. Sim? Sim, valeu, pronto. 23. Ele vai falar sobre a temperatura lá no Rio Grande do Sul. E aí ele vai pedir para você analisar isso com relação ao sal, tal, no gelo. As alternativas corretas é a 2, 8, 16 e 32. Vê se vocês compreendem aí. Ô, Pro, Hum. o porquê o 64 não é e o 32 é? Vamos lá, então. Vamos para o 64. Ó, o ácido clorídrico aumenta a temperatura de solidificação da água, é verdade isso? Se eu coloco um soluto, a água congela mais rápido? Tá me ouvindo, Gabriel? Travou, senhora, você pode repetir? Posso. Se eu coloco um soluto, a água congela mais rápido? Não. Tá errado. Quando eu coloco soluto, ela demora mais para congelar. Então, diminui a temperatura de congelamento. Tá, entendi. E aí, por que 32 o número de partículas do soluto não volátil dissolvido em um solvente? Vai depender? Vai. Lembra aquele exercício 19? Quanto mais partículas eu coloquei lá dentro, eu mexia nas propriedades?
agora faz sentido. Agora eu entendi. Obrigado, Pro. De nada. Podemos continuar? 24. A 24, a alternativa correta é a B. Vê se vocês concordam, discordam, entende, não entende, dúvidas. Então, vamos lá. Ai, gente, vocês estavam escrevendo aqui. Não aparece para mim. Vocês estavam vendo a minha tela, não aparece nenhum comentário. Então, Professora, você parou de colocar a tela? parei, porque terminou o exercício. Foi até o 24, acabou, Ian.